Se você está à procura daquele conjunto moda praia específico para o seu verão, passe na La Femme Charmant. A melhor boutique de Imbituba oferece a você biquínis, maiôs, cangas e acessórios imperdíveis para você arrasar na alta estação. La Femme Charmant, Rua Nereu Ramos, 837. Seu celular está dando dor de cabeça e você não aguenta mais perder tempo com assistência técnica atrasando sua vida? Procure então a MC Celulares. Aqui você tem atendimento profissional para resolver de vez o seu problema. Além disso, você encontra aparelhos de última geração, assistência técnica especializada, aparelhos de última geração e acessórios só aqui na MC Celulares. A Valmor Ótica tem quase 30 anos de tradição em Imbituba. São mais de 1000 opções de óculos para o seu lazer, ambientes profissionais, para crianças, para todos os tipos de situações. A Valmor Ótica está na rua Irineu Bonhausen, 648, centro de Imbituba. Valmor Ótica, veja a vida com outros olhos. Olá pessoal do Clica Imbituba, meu nome é André Luiz, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu trabalho com libertação e guerra espiritual há 18 anos, com a ênfase na expulsão de demônios e restauração de pessoas. Eu tive a honra de ministrar aqui em Imbituba, nesse final de semana, um seminário sobre cura e libertação. E nessa noite eu faço a conclusão do seminário, falando sobre como ativar os dons do Espírito Santo na execução do Ministério de Libertação. Eu te convido a assistir e ser abençoado com essa ministração. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Vou ficar aqui em cima hoje. Vocês já perceberam aí nesses 2 dias que eu gosto de me movimentar. Sou discípulo do Fábio, né? Vocês veem que o Fábio não para aqui, né? Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite por tua causa. Espírito Santo, nós não viemos aqui para ver e ouvir homem nenhum. Enquanto eu faço essa oração, irmãos, se sonda o teu coração, se talvez a tua motivação esteja equivocada, ou seja, você veio aqui na condição de espectador, para saber o que está acontecendo, de repente você ficou sabendo que são cultos de libertação e a sua curiosidade te trouxe até aqui, muito bom você ter vindo, independente de qualquer coisa. Mas nesse momento, muda o coração, busca Jesus. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, libera uma nova unção sobre nós, libera o teu poder, abra os nossos olhos. Jesus, venha neste lugar, dê ordens aos anjos, aleluia. Tem aqui uma pessoa, você anda com o teu coração desistido ou desistida da sua vida. Você já pensou várias vezes em tirar a sua própria vida. Você já teve vontade até de fugir de casa. Você já teve vontade de se envolver com pessoas que você sabe que você não deveria se envolver. Você já até pesquisou pela internet envolvimentos com coisas do ocultismo. Você sente uma dor interior muito forte. Eu não peço para que você levante mão, não, porque eu só estou dizendo isso para que você saiba, o Senhor te viu aqui nessa noite. No final nós vamos orar, e eu espero ter a honra de poder ser a extensão do amor de Deus na tua vida. Espírito Santo, mova aqui nessa noite, e diante da unção disponibilizada, nós amarramos todo demônio,
que luta pela destruição dessa pessoa, dessa família e dessa casa. Amarramos, ordenamos que toda sujeira espiritual, todo lixo depositado aqui nessa noite contra a vida dessa pessoa, todo lixo seja removido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou tentar caminhar rápido aqui. Quem aqui participou os 2 dias do seminário? Oh, graças a Deus, grande maioria. Gente, eu tenho ministrado aqui, tenho conversado com vocês, eu tenho tentado dizer para vocês que nós estamos em casa, em família, amém? Então você precisa ficar à vontade nesse lugar, porque lá na tua casa você fique à vontade, sim ou não? Fique à vontade, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está em casa, você está na casa de Deus. Amém? Deus tocou a sua vida aqui nesses dias, amém? Quantos aqui foram tocados por Deus de verdade? Aconteceu algo em você diferente, que te surpreendeu? Faz assim, ó. O sobrenatural tocou a sua vida, Deus tocou a tua vida, amém? Queridos, nós estamos num processo. Deus começou algo na tua vida, amém? E agora Ele vai continuar, Ele vai fazer de acordo com a sua estrutura, com a sua necessidade. Então, não desanime, continue crendo, corresponda àquilo que Deus fez na tua vida. Quando a gente precisa ir no médico fazer algum procedimento, sei lá, imagina que você precisa fazer um procedimento cirúrgico. Aí você vai lá, de repente precisa cortar, aí resolve lá o problema, dá ponto. Por um tempo, aquilo vai ainda permanecer sensível, um pouco dolorido, sim ou não? Por isso, gente, que alguns de vocês aqui ainda não estão 100%. Deus veio, trabalhou, te mostrou algumas coisas, apareceram dores onde não existiam, e aí Deus começou a mexer, te curar, mas ainda está sensível, certo? Porque leva um tempo, amém? Glória a Deus. Então receba nessa noite. Eu vou dar sequência aqui àquilo que a gente vem falando nesses dias. E, queridos, nós somos a casa de Deus. Libertação é um processo de restauração da casa de Deus. Você é a casa de Deus. A Bíblia diz que você é a habitação de Deus no Espírito. Você é uma pessoa destinada a ser cheio do Espírito Santo. Fala assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Fala assim: Ele derrama sobre mim óleo fresco. Olha, independente da tua realidade, independente das tuas circunstâncias, talvez a sua vida hoje não esteja do jeito que você gostaria, não está ainda. Calma, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que quando a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, lá em Gênesis capítulo 1, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está trabalhando na tua vida, aí nas escuridões, nos porões da tua alma. Ele está trabalhando, Ele te conhece, Ele te ama, amém? Glória a Deus. Então eu falei aqui nesses dias que Jesus entrou no templo e Ele expulsou os que vendiam, os que compravam, lá em Mateus 21:12, e Ele derrubou a mesa dos cambistas. Ele determinou: minha casa será chamada casa de oração. E depois que Ele fez aquilo, queridos, depois que Ele limpou a casa, aí diz a Bíblia que vieram a Ele no templo cegos e coxos, e Ele os curou, amém?
Sabe, gente, o processo de limpeza, de restauração da casa de Deus, das nossas vidas, todos nós, amados, o processo de limpeza muitas vezes é trabalhoso, muitas vezes é doloroso, não é fácil, é difícil. Por isso que é difícil. Às vezes você se encontra, se depara com as suas dificuldades, com a sua carnalidade, mas é difícil para mim também, queridos. E eu peço que você se esforce, sabe? Deus iniciou aqui na vida de vocês, nas nossas vidas, uma limpeza. Alguns aqui já foram limpos. Faça de tudo, meu amado, meu irmão, minha família, faça de tudo para que a tua vida se mantenha limpa. Amém? Pecados que estavam ali alojados, pecados que trazem maldições, que por sua vez abrem portas para demônios. Muitos demônios foram expulsos de muitos de vocês, de nós. Agora, queridos, a Bíblia fala, Jesus disse que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai tentar voltar depois. Você sabia disso? Ele vai tentar voltar. E ele traz consigo 7 piores. E se você não tomar uma postura, porque a responsabilidade de manter a casa limpa é sua e minha. Sabia disso? Aí ele entra de novo e traz consigo 7 demônios piores. E o teu último estado fica pior do que o primeiro. Então, pega firme agora. Amém? Então, o processo de restauração da casa, entendendo as consequências da maldição, a consequência do pecado, o que o pecado faz na tua vida. Nós falamos depois sobre a importância de expulsar os demônios, de pôr demônio para correr. Demônio existe, você tem que ficar esperto, você tem que se ligar. Depois eu falei sobre restauração emocional. O Ministério de Libertação vem para trazer cura sobre os oprimidos, que são os aprisionados, cura sobre os cativos, sobre os cativos que são os aprisionados, e os oprimidos, que são os quebrados, pessoas despedaçadas. Agora eu quero falar, queridos, sobre a unção para ministrar libertação. Existe um poder de Deus. Deus deseja, é um desejo dele. Eu vou trazer uma mensagem aqui nessa noite, que olha, queridos, eu vou fazer a minha parte, mas aí é com você. Eu quero entregar para vocês aqui nessa noite um segredo, que olha, presta atenção, faça de tudo. Se eu fosse você, eu faria de tudo para pegar esse segredo e não soltá-lo por nada. É uma chave que vai te ajudar. Olha, o Espírito Santo deseja usar você. Deus deseja operar milagres em nós e através de nós. Amém? Jesus curou lá no templo, aquele templo que estava todo bagunçado, todo sujo, cheio de coisa errada. Depois, ali dentro, os milagres aconteceram. Agora eu quero falar aqui com você de um segredo, uma chave. Eu vou ler aqui, até para ganhar tempo, se você quiser anotar, depois você pode conferir. Mateus 17, de 14 a 21. Presta atenção, a palavra do Senhor diz assim: E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então vamos lá, gente. Queridos, presta atenção aqui. Os discípulos foram tentar expulsar um demônio. Quem aqui já expulsou demônio alguma vez na vida? Levanta a mão. Pode levantar assim, ó. Levanta a mão assim, ó. Quem aqui já expulsou demônio? Algumas pessoas. Agora, quem aqui vai expulsar demônio? Vamos ver, vamos ver. Aê, mas ainda tem mão baixada. Mas amém, graças a Deus. Palmas para você, por favor. Amém? Esse é o teu chamado. Lembra que eu disse ontem? Aqui nesse texto, pessoal, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Falharam na missão de expulsar demônio. E aquele homem chegou em Jesus e falou: Jesus, por favor, me ajuda aqui, meu filho é lunático, ele está endemoniado, os seus discípulos não conseguiram não. Aí Jesus falou: geração incrédula e perversa, pô, não conseguiu? O que é isso? Traz o menino aqui. Jesus foi lá e expulsou o demônio. Aí, gente, os discípulos ficaram encafifados. Eu também ficaria. Eles não entenderam. Porque assim, né? Eles já tinham expulsado demônios. Mas, nessa situação, eles não conseguiram. Chegaram em Jesus e: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou: olha, por causa da vossa incredulidade, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se você tiver fé como de um grão de mostarda, você vai transportar os montes. Gente, seguinte, todos nós aqui, de vez em quando, todos nós, até o Fabinho, viu gente, até o Alessandro, todos nós, de vez em quando a gente falha. De vez em quando acontecem coisas nas nossas vidas que fazem com que a gente se sinta mal. Por exemplo, gente, se bem que eu vou dar um testemunho aqui de algo mais alto, né? Mas é algo que me deixou encafifado também. O ano passado faleceu lá em Ribeirão o filhinho de uma família muito querida, de amigos nossos, amigos meus, amigos do Alessandro. A criancinha, né? Nós oramos por aquela criança, tinha um problema no coração e tal, e faleceu. Aí, gente, assim que faleceu, o pai me ligou, e já estavam lá no hospital, aguardando a liberação do corpo. Ligaram desesperados: André, faleceu meu filho. Eu corri lá. Chegou lá, gente, eu fiquei pensando comigo: poxa, Jesus disse que nós ressuscitaríamos os mortos. Agora, se eu quero ver ressurreição de mortos, eu preciso tentar. Aí, gente, eu conversei com a família, meio sem jeito assim, né? Porque é um negócio meio... situação delicada, né, gente? Todo mundo chorando. Eu falei: ó, é o seguinte, eu queria que vocês me autorizassem, eu quero ir lá tentar orar para esse menino ressuscitar. Aí o pai conversou com a esposa lá e falou: beleza, André, pode subir lá. Já ligaram para o médico. Aí eu subi, gente, olha a minha situação, né? Cheguei lá, aí veio o médico: o que o senhor precisa? Os pais autorizaram, mas me explica melhor. Aí, gente, eu não sabia nem como falar direito, né? Aí eu falei assim: olha, é o seguinte, eu vou falar para o senhor uma coisa que parece que é uma loucura, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí eu já percebi que o médico junto com o enfermeiro já ficaram meio assim, né? Meio preocupados: o que esse cara vai fazer? Eu falei: gente, é o seguinte, Deus, eu acredito que Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus. Não é mesmo? Aí ele respondeu assim para mim: bom, se você está dizendo, então eu quero fazer uma oração, pedir para que Deus
ressuscite essa criança. Aí, gente, a expressão do cara foi uma expressão assim, né? Quase riu na minha cara, do médico, né? Não, tudo bem, fica à vontade. Aí eu fui lá, gente, peguei, nunca tinha visto, sabe? Nunca aconteceu, nunca vi uma pessoa que faleceu ali. Sempre vi, né, em velório lá, depois, mas, sabe, ainda lá, né? Antes do corpo ser liberado. Aí eu fui lá, gente, a criança, deitada na maca lá, parecia um bonequinho. Aí, gente, eu comecei a orar, falar a palavra de Deus. Meu Deus, eu declaro, o Senhor disse, ressuscita essa criança. E aí fiquei lá um tempo orando, gente, e o médico do lado ali, né? Aí ele viu que eu não ia fazer besteira, ele me deixou mais à vontade e eu fiquei. Espírito de morte, te repreenda em nome de Jesus. Criança, falava o nome, ressuscita. Gente, eu fiz de tudo lá, mas não aconteceu. Mas enquanto eu fiz aquilo, embora não tivesse acontecido, aí já é uma experiência pessoal, eu tive uma convicção interior de que Deus deseja me usar. Quando eu falo me usar, eu me refiro a você também, eu me refiro a essa geração, eu me refiro à igreja, que Deus deseja nos usar nisso. Mas não aconteceu, queridos. Eu voltei, desci e não aconteceu aquilo. E eu fiquei frustrado, obviamente, por aquilo. Falei, poxa, eu tentei algo que eu não consegui. Por que eu não consegui? Se a Bíblia fala que Deus vai nos usar. Aliás, Jesus falou, ressuscitem os mortos. Por que isso e muitas outras coisas a gente não vê? Por diversos motivos, queridos. Sabe, todos nós, independente do nível onde estamos em nossa vida espiritual, cada um aqui tem uma vida diante de Deus. E cada um de nós está nesse momento, num momento espiritual. Independente de quem seja você, você enfrenta algum nível de dificuldade e de incredulidade. Infelizmente, nós nos deparamos, queridos, com situações onde não entendemos o porquê não rompemos. Sabemos que Deus deseja operar milagres através de nós, mas por que não acontece? Ontem ainda eu conversava com o Fábio, pastor Fábio, e a gente falando de curas e de coisas. Deus tem feito, ficamos felizes, mas nós queremos ver mais. E por que a gente não consegue muitas vezes, né? E às vezes nós nos pegamos como aqueles discípulos que falharam na execução da obra de Deus em determinado nível, não conseguiram expulsar o demônio. Sabe por quê? Nós temos fraquezas, temos vulnerabilidades, todos nós. Talvez na área que você seja fraco, eu não sou. E talvez existem fraquezas que eu tenho, que você não tem. Quantos gostariam de vencer os seus limites? Quantos que gostariam, sabe, os níveis de incredulidade que você enfrenta? Sabe aqueles níveis de incredulidade que impedem você de avançar, como um pai de família, por exemplo, como uma esposa, como uma mãe dedicada, como um jovem, na conclusão dos seus sonhos. Muitos de nós não conseguimos andar na vida com Deus, não conseguimos manter uma vida em santidade. Você até quer, aí você cai no pecado, aí você não quer viver no pecado, mas você tem dificuldades. Você fala, meu Deus, parece que isso me atrai para baixo, eu não consigo. Quantos se identificam com isso? A verdade é que todos nós, em alguma área da vida, a começar por mim, enfrentamos algum nível de incredulidade. E Jesus falou para aí, assim como os discípulos fizeram, nós fazemos com Deus também. Meu Deus, por que eu não consegui expulsar esse demônio?
Meu Deus, por que eu não consigo romper nessa área da minha vida? Por que eu não consigo romper, por exemplo, na minha vida financeira? Direto e reto, queridos, nós fazemos para Jesus a mesma pergunta que os discípulos fizeram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Quantos querem romper esse limite? Sabe por quê? Existem níveis de incredulidade na tua vida e na minha. Aí Jesus deu a resposta: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Só que aí, gente, Jesus, ele não ia dar uma resposta evasiva. Quando você pergunta para Deus, presta atenção, quando você vai diante de Deus, quando você está passando por uma crise na tua vida, quando você precisa de uma resposta de Deus, eu sei que tem pessoas que vieram aqui nessa noite hoje porque precisam ouvir a voz de Deus. Você veio falando assim: hoje Deus tem que falar comigo, eu preciso de uma direção para a minha vida. Quando você vai diante de Deus com sinceridade e você pergunta algo para Ele, você busca Ele em razão de alguma coisa, Ele é fiel e Ele fala com você. Amém? Então Jesus, ele não ia trazer um ensino sem dar-nos uma conclusão. Jesus explicou para eles: sabe por que vocês não conseguem fazer isso? Por causa da pequenez da vossa fé. Se tiver fé como um grão de mostarda, vocês transportarão os montes. Aí vem a resposta, gente. Ele deixou aqui um segredo, que é disso que eu quero falar nessa noite. Eu estou muito empolgado para falar disso. Muito empolgado. Mas é um preço. Nada que é poderoso vem de graça, viu? Você tem que pagar um preço. Aí Jesus falou assim, né? Se tiver fé, você vai transportar os montes. Aí o versículo 21 ele fala assim: mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Gente, presta atenção em mim. Jesus está falando que, nessa situação específica, que aquela casta de demônios que os discípulos não conseguiram expulsar, não se expele senão por meio de oração e jejum. Agora, qual foi a causa do fracasso dos discípulos naquela libertação? Qual foi? Olha para o texto friamente. A Bíblia está falando o quê? Jesus falou que a causa era o quê? A falta de fé deles, certo? Fala assim: a incredulidade, certo? Você falhou por causa da sua incredulidade. Mas esta casta você só expulsa por meio de oração e jejum. Por que oração e jejum, queridos? Gente, o que a oração e o jejum vai fazer nessa situação aqui? Eu sempre olhei para esse texto e eu pensava assim: nossa, realmente, os demônios não gostam de oração e jejum, por isso eles vão sair. Mas o que a oração e o jejum fazem? Sabe o que eles fazem? Eles nos ajudam na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, porque o que nos mantém nas derrotas, como eles estavam derrotados em não conseguir resolver aquela situação, Jesus falou: vocês não expulsaram por causa da vossa incredulidade. Aí quando ele fala: mas essa casta não sai por meio de jejum e oração, só sai por meio de jejum e oração. O jejum e a oração, eles trabalham a nossa incredulidade, para que possamos ter fé e romper com os nossos limites. Nós estamos entendendo? Aí, gente, veja bem, eu fico encafifado, né? Jesus falou que, ok, mas é como se ele falasse assim, essa falta de fé de vocês precisa de oração e jejum. Oração até vai, pessoal, nós sabemos. Agora, gente, por que Jesus colocou a palavra jejum?
É aqui que eu quero entrar. Eu quero entregar essa chave para vocês. Vamos falar um pouquinho dela. Uma chave que vai ativar o poder de Deus na tua vida, para que você possa fluir nos dons do Espírito Santo. Essa chave é o jejum. Não é só o jejum, mas eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre jejum. É um preço. Todas as pessoas que conquistam coisas grandes, elas não caem do céu. É necessário que um preço seja pago. E se tem uma coisa que é difícil de fazer, que é custoso fazer, é o jejum. Jesus estava dizendo aqui que para que eles pudessem romper aquele nível de incredulidade, era necessário que eles incluíssem em suas rotinas o jejum. Eu quero trazer algo para vocês nessa noite efetivo. Eu vou deixar para você aqui uma chave. Eu não vim aqui somente para orar por vocês, vou fazer isso, é uma honra fazer isso, estou aqui para isso. Mas eu quero te deixar uma chave, que se você tiver discernimento e decidir pegar essa chave e usar ela, a sua vida vai mudar para sempre. A chave que ativa os milagres na tua vida: jejum. Mas por que jejum, gente? Sabe, eu já tive experiências, gente, bacana com jejum. Uma vez eu fui fazer uma visita com um cara, usuário de drogas, na época. Naquela época eu não tinha o entendimento do jejum, qual era a importância do jejum. Fui fazer uma visita. Cheguei lá, o cara não queria me atender, entrou para o quarto e ele não queria conversar. Só que ele tinha aceitado a visita. Aí a mãe insistiu muito, insistiu. Aí a mãe, de tanto insistir, a mãe do menino, ela abriu a porta e viu que ele estava jogado na cama, espumando com a boca, endemoniado. Já era o demônio que estava lá manifestado. Aí eu já entrei lá. Quando eu entrei, gente, aquele demônio começou, o menino foi canalizado lá pelo demônio, e já todo com muita violência, com muita força. Ele me xingava, falava que me odiava, não queria que eu estivesse ali. E num determinado momento, o demônio virou e falou, me xingou e falou: você está de jejum. O demônio sabia que eu estava de jejum. Isso é verídico, gente. Eu estava jejuando naquele dia, não conhecia aquele jovem. Aquilo me deixou impressionado. E eu percebi que o fato de eu estar de jejum naquele dia deixou o diabo endemoniado. Eu percebi que demônio não gosta de jejum. Eu me lembro, queridos, o Fabinho comentou aqui ontem, né? Quando eu perguntei para o pastor Amarildo, que eu vim de uma família bem complicada, uma família presa no espiritismo, muita macumbaria, muita coisa. E o pastor Amarildo me disse, né? Você tem que jejuar. E teve aquele episódio mesmo que eu jejuei lá. O que acontecia, pessoal? Minha mãe, ela frequentava um centro espírita e ela tinha um relacionamento amoroso com um pai de santo. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu não tenho nada contra o espiritismo. Pelo contrário, os espíritas, as pessoas dessa religião são pessoas magníficas, maravilhosas, certo? Mas estão sendo enganadas pelos demônios, pelos guias que se fazem de bons espíritos, que na realidade são demônios. Não existe, gente, pessoa que desencarna e reencarna e vai para o plano, não existe nada disso. Então é um teatro que os demônios fazem. E minha mãe participava daquilo. Aí me disseram isso: André, para quebrar isso aí você tem que fazer jejum. Aí, gente, eu comecei a jejuar. E esse pai de santo, ele frequentava a minha casa. Ele fazia reuniões lá, como se fossem reuniões de célula. Quem aqui vai na célula? Quem gosta de célula? Que é uma benção a célula, né, pessoal? Aí, gente, eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião lá em casa. E eu falei: eu vou fazer um jejum. Eu era novo convertido, primeiro ano de conversão. Ninguém sabia de nada. Eu era o único cristão na minha casa.
O pai de santo era um cara super bacana, gente fina demais. Eu gostava muito dele, uma pessoa amorosa, cara bacana demais, né? Aí o cara foi lá, entrou, e aí, André, beleza, não, cumprimentei. O cara entrou lá pro quarto. Eu estava de jejum no dia. Ninguém sabia. De repente, eles começaram a conversar lá num quarto, e eu percebi que o pai de santo já estava incorporando lá o espírito, o guia, a entidade lá. Aí eu comecei a orar, falei, meu Deus, orar assim, em pensamento. Eu estava na sala, gente, assistindo o jogo do São Paulo na época, com os meus 2 irmãos ali. E aí, ali no pensamento, Espírito Santo, meu Deus, eu estou jejuando pela libertação da minha casa. De repente, gente, eu escutei um barulho lá onde eles estavam fazendo lá a farofada do capeta. O cara levantou, gente, do quarto, endemoniado com o espírito. Ele levantou, cumprimentou meus 2 irmãos, não olhou na minha cara. Ele foi saindo. Antes de sair, ele olhou para mim e já era o demônio falando. Falou assim, ó, você me desafiou, agora nós teremos uma guerra pro resto da sua vida. E foi embora. Depois daquele dia, gente, nunca mais aquele pai de santo pisou na minha casa. 1 mês depois, minha mãe se converteu. Ali eu tive a experiência do jejum. Falei, caramba, esse negócio funciona mesmo. Só que aí, gente, eu ficava pensando assim, nossa, mas que legal, né? Por que o jejum faz isso? O porquê que o jejum incomoda tanto os demônios? Qual o efeito do jejum no mundo espiritual? Eu não entendi, eu achava assim, não, quem jejua, fica sem comer. Aí eu não sabia jejuar, né, gente? Aí eu ia no meu discipulador lá, o cara que me acompanhava, aí ele me ensinava, André, você vai fazer assim, ó, você janta hoje, aí você já ora, fala, meu Deus, eu estou de jejum. Aí você fica amanhã, vai dormir, aí você fica amanhã o resto do dia, e você vai quebrar lá na janta. Você fez o jejum. Aí eu achava assim, nossa, o fato de ficar fraco, ficar com fome, né, gente? Que isso aí é um sacrifício, e Deus gosta e dá um couro no capeta. Mas não entendi o porquê disso. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, o que acontece conosco quando jejuamos? Por exemplo, eu quero falar, tipo assim, ó, é igual de vez em quando você vê na internet, não sei quem já viu aqui, de repente aparece lá, o que acontece com você, com o teu corpo, quando você bebe uma latinha de Coca-Cola? Aí fala assim, por exemplo, em 10 minutos libera não sei o que no teu corpo, que ferra com determinado órgão. Aí daqui a pouco um tanto de açúcar, aí vai zebrando com tudo com você. Estou brincando aqui, quem já viu esse tipo de coisa? De igual modo, eu quero trabalhar com você aqui o seguinte, o que o jejum faz? O que acontece com você quando você jejua? Por que é tão importante fazer jejum? Por que Jesus falou isso para os discípulos? Olha, vocês não conseguiram romper por causa da incredulidade. Para resolver esse problema, tem que fazer jejum. Por quê? Por que ficar sem comer? Quem quer saber? Volta um pouquinho, Mateus 9, de 14 a 25. Eu já estou quase terminando aqui. Ou então você só acompanha o que eu vou dizer. Isso aqui é um segredo, gente. O próprio Jesus explicando. Mateus 9,14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aí ele explica por quê, né?
Ele não está falando por quê, mas eu entendo que explica. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ó, gente, presta atenção aqui. Os discípulos de João chegaram e Jesus falou: Jesus, nós jejuamos, os fariseus também. A gente observa que os teus discípulos não jejuam. Mas que negócio é esse? Aí Jesus, a resposta de Jesus para ele: uai, podem estar tristes os convidados para o casamento, sendo que o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, aí eles terão que jejuar. Ele estava dizendo o seguinte: veja bem, eu estou aqui agora com eles, não há necessidade de jejuarem, mas vai chegar um dia onde eu serei tirado, eu vou morrer numa cruz, eu ressuscitarei, subirei aos céus, aí sim, nessa época, eles vão precisar jejuar. Por que não se coloca um remendo? Não se coloca um remendo novo num pano velho, e nem vinho novo num odre velho. Quero te chamar a atenção para um detalhe aqui. Jesus estava dizendo para eles que, quando chegasse o dia onde ele fosse levado aos céus, onde ele não estaria mais ali presencialmente, como ele estava naquele tempo, caminhando com os discípulos, quando ele fosse retirado, eles precisariam jejuar. É uma afirmação que Jesus fez. Está aqui, ó. Dias virão em que eles precisarão jejuar. Por quê, gente? Aí vem a explicação. Muito simples. Por que eles vão ter que jejuar quando eu for tirado? Porque não se coloca um remendo de pano novo numa veste velha, e nem coloca um vinho novo num odre velho. Pronto, expliquei. Vocês entenderam? Não. Então vamos pensar junto aqui, gente. O que Jesus queria dizer com essa afirmação? Ele falou assim: olha, mais ou menos assim, ó. Enquanto eu estou com vocês aqui, não precisa jejuar. Por quê? Eu estou com vocês, o meu manto está sobre vocês. Mas quando eu for tirado de vocês, vocês vão nascer de novo, vocês terão a experiência do novo nascimento, mas vocês ainda permanecerão nesse vestido velho, nesse corpo, nessa carne aqui, ó. Você ainda, embora nascido de novo, embora tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, você ainda não estará do jeito perfeito, porque você ainda vai habitar nessa terra, certo? Aí ele fala: você vai ter que jejuar. Por quê? Porque não tem como colocar o vinho novo num odre velho. O jejum, ele atinge diretamente o odre, o teu corpo. O odre aqui tem a ver com o teu corpo, com a tua vida. Quando você jejua, quando você se consagra a Deus num período de jejum, o jejum, ele é como se ele tivesse o poder de fazer você, comedor de arroz e feijão, pecador, como disse o Fábio aqui, o André Luiz é um pecador. Nós somos pecadores, somos homens, somos falhos, nós que somos carne. O jejum, ele santifica o nosso odre. O jejum, ele faz, é como se ele fizesse essa carne aqui, esse odre velho, se transformar num odre novo, para o fluir do novo vinho do Espírito de Deus. Por que nós não conseguimos romper em nossas vidas? Por que muitas vezes não conseguimos romper nos pecados que lutamos todos os dias? Por que não conseguimos romper os níveis de incredulidade da nossa vida? Sabe por quê?
Porque a nossa carne prevalece. Porque nós precisamos, nós, eu, você, nós precisamos morrer. O apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço, e o bem que eu quero, nem sempre consigo. Quando você jejua, o jejum, ele mortifica a sua carne, ele mata a sua carne, e essa morte da carne, ela faz com que você se torne num odre novo, um vestido novo, amém? Para o fluir do vinho novo na tua vida, e isso mata a tua incredulidade. Por exemplo aqui, só anota aí, Romanos 8:10. O que acontece quando você jejua? A Bíblia diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quantos possuem Cristo em suas vidas? Fala: Jesus está em mim. Se Jesus está em você, gente, olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus está em você, certo? Então, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando você jejua, o jejum, queridos, ele trabalha matando a tua carne. O jejum executa uma verdade posicionada. Fala assim: o jejum executa uma verdade posicionada. Que verdade posicionada? De Romanos 8:10. Cristo está em vós, amém. Se Ele está em você mesmo, então teu corpo tem que estar morto por causa do pecado. Os níveis de incredulidade nas nossas vidas serão rompidos se jejuarmos. Quando você jejua, sabe por que o diabo treme? Sabe por quê? Porque quando você jejua, o jejum tem o poder de te santificar, de matar a sua natureza carnal, e ele executa em você uma verdade posicionada. Que verdade é essa, André? Que o teu corpo está morto por causa do pecado. Fala: meu corpo precisa estar morto por causa do pecado. Nós somos o maior empecilho do mover dos dons do Espírito Santo. Nós mesmos, os apetites da nossa carne. Então, gente, sabe aqueles pecados que lutamos? Sabe, você sabe, você já tem clareza que aquilo é errado, que você tem que parar de fazer, contudo você não consegue sair. Experimenta fazer jejum, que você vai matar. O jejum mata a tua carne, os desejos da carne. O jejum te santifica. O jejum faz com que você diminua, com que você seja quebrantado, quebrantada. O jejum te humilha. Aí quando a tua carne está mortinha, aí o vinho novo vem sobre você. O poder de Deus é ativado. E os níveis de incredulidade, eles são rompidos na tua vida. Amém? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por causa da sua incredulidade. E para tratar esse nível de incredulidade, você tem que fazer jejum. Tem que orar também, não é só o jejum. Mas eu estou tratando especificamente aqui nessa noite sobre o jejum. Sabe, queridos, eu sei que jejuar não é fácil. Pelo contrário, é difícil. Matar a carne é difícil. Falar não para os apetites da carne. Ficar sem ver televisão é difícil. Ficar sem internet é difícil. Ficar sem se alimentar é difícil. Mas se você quer ver o poder de Deus e os milagres na tua vida, esse é o preço a ser pago. Amém? Vamos ficar de pé?
Nós precisamos de odres novos para que venha o vinho novo. Eu preciso de um odre novo. Se eu quero ressuscitar um morto, eu entendo, gente, que eu preciso de uma nova mentalidade. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso me matar. Como é que eu me mato? Matando a minha carne. Jejum, gente, é renúncia. Quando eu aprendi sobre o jejum, eu logo comecei a praticar. E eu vi, gente, os benefícios do jejum. Aqui na igreja você tem referências, o Fábio. Por exemplo, o Fábio era um parceiro meu de jejum. A gente fazia vários jejuns juntos. Combinávamos, ficávamos semanas. Depois você vai ter oportunidade, talvez, de receber mais instruções acerca do assunto. Mas eu quero te dizer isso. Tudo que aconteceu aqui nesses dias, libertação, a limpeza na tua vida. Mas eu não posso jejuar por você. Existem coisas que só você pode fazer por si. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Aqui à frente os pastores. Nós vamos fazer hoje, nós vamos orar pela sua vida, na liderança, na condução do Espírito Santo, mas nós vamos fazer de uma maneira mais prática, organizada. Feche os seus olhos, levanta a sua mão mais alto que você pode, todos vocês. Santo, querido, meu Deus, eu tenho tido a honra de ministrar os seus filhos, aqueles a quem o Senhor ama aqui nessa noite, nesses dias. Eu te peço agora, ordena os teus anjos, manifesta aqui o teu poder. Espírito Santo, toca naquele que precisa ser tocado, fala com aquele que necessita de respostas. Aleluia, libera os teus dons aqui nesta noite, Senhor. Espírito Santo, ativa os dons, manifesta teu poder. Quem está sentindo nesse momento, você sente as suas mãos começando a esquentar, literalmente mesmo, esquentar, palpavelmente, você percebe aí. Se você está assim, faz assim, ó. Vamos lá, nós estamos em casa, não tem que ter vergonha, lembra? Faz assim, quem está sentindo a mão esquentar ou formigar? Quem? Faz assim, faz assim. Vem pra cá então, vem pra cá, rapidinho, vem pra cá, rapidinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso.
Santo, aumenta essa unção. Toca na vida dos teus filhos. Encha-nos, Espírito Santo, encha-nos. Quero pedir para que os pastores também orem, me ajudem a orar por essas pessoas. Aumenta a tua unção aqui nesse lugar, Espírito Santo. Aumenta teu fogo, tua unção. Essa é uma manifestação espontânea do Espírito de Deus. Fogo, 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 fogo do Espírito Santo vai queimar. Aumenta, Espírito Santo. Aumenta teu poder aqui nesse lugar, meu Deus. Os teus anjos aqui nesse lugar. Faz aquilo que precisa ser feito. Ativa o teu poder. Levanta suas mãos mais alto que você pode. Olha, você não depende de homens que te toquem, ok? Enquanto o Alessandro entoa uma canção, junto com ele você pode tocar o coração de Deus.
você está à procura daquele conjunto moda praia específico para o seu verão, passe na La Femme Charmant. A melhor boutique de Imbituba oferece a você biquínis, maiôs, cangas e acessórios imperdíveis para você arrasar na alta estação. La Femme Charmant, Rua Nereu Ramos, 837. Seu celular está dando dor de cabeça e você não aguenta mais perder tempo com assistência técnica atrasando sua vida? Procure então a MC Celulares. Aqui você tem atendimento profissional para resolver de vez o seu problema. Além disso, você encontra aparelhos de última geração, assistência técnica especializada, aparelhos de última geração e acessórios só aqui na MC Celulares. A Valmor Ótica tem quase 30 anos de tradição em Imbituba. São mais de 1000 opções de óculos para o seu lazer, ambientes profissionais, para crianças, para todos os tipos de situações. A Valmor Ótica está na Rua Irineu Bonhausen, 648, centro de Imbituba. Valmor Ótica, veja a vida com outros olhos.